Olá, gente. Bom dia. E aí, descobri ontem que semana que vem, quinta-feira, temos prova de geografia. Certo? Tenso, né? Aí me apertou um pouquinho em relação ao conteúdo, que aí nós vamos acelerar um pouquinho hoje para poder fazer como se fosse uma revisão, certo? Hoje é 21. Giovana, que bom que você está aqui. Vitória. Roger. Por que você faltava tanto, Giovana? Você pode falar ou você acha melhor não comentar nada? Não, tem nada a ver, não. Eu falo. É porque tem um montão de coisa. A gente vai pra fazenda, né? E a gente tá meio que morando aqui, sabe? Até passar essa pandemia e até meus pais resolverem a vida deles, né? Porque eles estão se divorciando. Aí tá ficando aqui com a minha avó. E. E aí aqui na internet, né? E aí o meu pai tava surtando assim, na escola. Foi e colocou a internet aqui, agora ficou fácil. Eu vou em Ah, sim. Anápolis desde o início da pandemia. Tem muito tempo em Anápolis. Certo. Ah, então tá bom. Boa sorte pra vocês e tomara que dê. Vai dar tudo certo, sempre dá certo, né? É pena seus pais estarem. Você não tá conseguindo escutar? Gente, vocês estão conseguindo me Não, não escutar? tô te escutando. Todo mundo tá me escutando, menos você? Gente, alguém mais tá me escutando? Se tiver, faz assim. Se tiver me escutando. Tá. Eu preciso que você. Não sei agora. Giovana, eu preciso que você me escute. Eu vou tirar o foninho aqui e colocar de novo pra ver se funciona. Oi, gente. Tá funcionando? Sim? Ai, que bom. Giovana também. Olha só. Pois então, Giovana, espero que vai dar tudo certo, sempre dá certo. A gente sempre tem turbulações e nesse período de pandemia eu acho que as coisas complicam ainda mais a vida da gente, né? E assim, meus pais são separados, eles se separaram quando eu tinha 14 anos e eles brigavam o tempo inteiro, no meu caso, né? Então, para mim foi como se eles parassem de brigar, sabe? Então, a gente, por mais que seja tumultuado e ruim, eles estão separando e não vocês, né? E a gente manter o irmão junto com a gente é muito bom. Pelo menos eu brigava muito com meu irmão antes. Muito. Nossa, era horrível. Mas depois a gente se ajeitou e a gente passou a cuidar um do outro. Né? Quer falar, Giovana? É difícil, sabe? E aí, tipo, aqui na fazenda é difícil de ter aula porque que não pega sinal. E aí minha mãe teve que comprar um roteador, comprar antena, comprar um tantão de coisa. E também, mesmo assim, quando liga o microfone, é barulheira, sabe? A galinha, é barulho de choque, é um tantão de trem. Mas enfim. Vai dar tudo certo. Sim, esperamos. Olha só, gente. Então, nós vamos ter que fazer uma revisão rápida e concisa para poder dar certo de ter uma prova aí sobre esse capítulo sobre a América Latina, tá certo? Então, eu vou acelerar aqui um pouquinho para poder surgir aí uma luz no nosso caminho. Eu acho que até agora deu para poder entender bem o que é a América Latina, os pontos principais e tal. Né, gente? Se quiser que volte alguma coisa, é só falar. A prova é quinta que vem.
ok? Se fosse na sexta, seria um pouquinho melhor, mas é quinta, então nós estamos apertado um pouquinho. Então, nós temos aí, ó, aspectos econômicos da América Latina, a importância das atividades agrícolas, né? Temos aqui colônias de exploração, que a gente já falou a respeito, que é a colônia de exploração. Você tem o sistema plantation, que é o quê? Extensas propriedades de terra, gigantescas essas propriedades de terra, com monoculturas. Então, um tipo só de cultura. Então, vai produzir, por exemplo, cana-de-açúcar. E aí vai produzir a cana-de-açúcar naquele lugar e vai ser gigantesco o território, certo? Vai ser uma mão de obra escravizada, visando abastecimento do mercado europeu, tá bom? Essa mão de obra escravizada, primeiramente, ela acontece com a extração do ouro, você tem a extração do pau-brasil, tem a extração também, depois da extração do pau-brasil, do ouro, você entra aí com café, cana-de-açúcar, né? Dependendo da região, logicamente. Página 383. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Após tornarem independentes esses países, né, da América Latina, nós temos um baixo nível de industrialização. Esse baixo nível de industrialização faz com que essas economias sejam baseadas... Luiz, por que você tá... Ah, não, tá certo. Ô, minha cabeça. Luiz faz parte aqui, não. Eu tô pensando aqui que você não fazia parte dessa turma, deu tilt na minha cabeça. Desculpa, Luiz. Olha só. Vamos lá. Foi mal, gente. Baixo nível de industrialização, economias baseadas na exportação. O que significa? Significa que eu vou produzir aqui produtos agrícolas, agropecuários e vou vender para outro país, tá bom? Só que na hora que eu preciso de um produto industrializado, eu vou comprar de outro país. E o produto industrializado, ele é muito mais caro. Então, eu vendo um produto barato e eu compro um produto mais caro. Deu para entender isso, né, gente? Todo mundo? Ok. Produtos oriundos de extrativismo e agropecuária, que são os principais produtores aqui, toda a América Latina. Né? Alguns países têm uma industrialização, mas essa industrialização ela não é feita do próprio país, como aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, que você teve a Revolução Industrial, como aconteceu nos Estados Unidos. Você teve ali também a próprio país tendo essa industrialização, sendo dono dessas empresas, né? Aqui nós não temos tanto dessa forma. Você tem a maior parte dessas empresas são multinacionais que vieram para cá e industrializaram o nosso país. É uma industrialização de fora para dentro e não do nosso país para o exterior, ok? Isso vai fazer muita diferença em questão da economia nossa, tanto que nós não temos computador brasileiro, realmente totalmente brasileiro, de marca brasileira, celular de marca brasileira, carros de marca brasileira, né? Que são produtos muito caros, que agregam muito valor, que você tem, claro que é matéria-prima ali que você necessita, mas você tem um custo muito elevado, né? Para a venda, principalmente. Atualmente, o agronegócio, nós estamos baseado aí no agronegócio, plantio de monoculturas e mercadorias do trabalho, utilização de sementes de alta produtividade, insumos e agrotóxicos. Então, nós temos uma semente de alta produtividade, implantado tecnologia no campo, ou melhoria no campo em si. Na indústria, não tanto, certo? Como eu tinha falado para vocês aí. Então, nós temos vários polos produtores aí, né, de soja, cana-de-açúcar, café, e esses polos produtores, eles vão exportar para outros lugares, no caso aqui o Brasil, citando aí. Lá no México, produz muito milho, feijão, algodão. A América Latina, né, a Argentina, Paraguai e Uruguai, são beneficiados pelo relevo e pela planície, então eles utilizam muito da agricultura do arroz, do trigo, da soja, carne bovina na Argentina aí, e a cana-de-açúcar e o etanol também. Certo? 383 tá isso, gente. Vocês vão ter que dar uma revisada para a prova, tá? 384.
Atualmente, o setor extrativista na América Latina tem se beneficiado com o crescimento da economia chinesa, que nas últimas décadas se tornou o principal comprador de recursos minerais no cenário internacional. Então, é importante aí dessa página, principalmente, é a questão da mineração na América Latina. Nós temos aí em relação à China, que passou a comprar muitos produtos de matéria-prima daqui do Brasil e da América Latina como um todo. Do Brasil, nós vamos lembrar aí a extração de ferro que é retirada daqui. Nós temos acordos comerciais com a China de troca de produtos, né? Então, nós vendemos o ferro para eles, eles produzem e vendem muitas coisas baratas para a gente, né? Eles têm uma mão de obra muito barata, então eles produzem de forma mais barata também. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Fala de alguns outros países aí, né, separadamente, mas o principal marcado aí nessa página que eu saiba é isso. Venezuela se destaca com a segunda maior produtora de petróleo da América Latina, que isso daí já está defasado, Estados Unidos superou pra caramba e quebrou a Venezuela, né? A Venezuela está toda quebrada em relação à extração de petróleo hoje em dia. Para eles é mais caro extrair o petróleo do que deixar de extrair, porque não compensa realmente por conta do tipo de maquinário que eles utilizam. Os Estados Unidos têm um maquinário muito melhor, que extrai muito mais rápido, com mais eficiência e mais barato. O maquinário é caro, mas a extração sai mais barata. Então, ele consegue vender com um preço muito abaixo do que a Venezuela. E quem era o principal comprador de petróleo da Venezuela era os Estados Unidos. Deu para entender aí a situação? Por que os Estados Unidos quebrou a Venezuela? Sim? Ou ficou meio confuso? Não? Então tá, beleza. Deixa eu ver o que mais. Indústria na América Latina, nós temos aí os principais produtos, né? Produtos industriais e primários. Então, nós temos aí, comparando, produtos primários, que são da matéria-prima, no caso, tanto o extrativismo mineral, vegetal e animal, quanto o agropecuário, que é agrícola e pecuária, esse é o setor primário, e os produtos industrializados, certo? Como um todo, os produtos industrializados. Os produtos industrializados, eles estão de amarelo, ó, e os produtos primários de azul, certo? Então, nós temos aqui vários países aí da América Latina, alguns países específicos. Eu preciso que vocês peguem o livro e observem de um por um do gráfico para a gente poder ir entendendo, tá? Na página 385, módulo 3, capítulo 5, se não me engano, né? Isso. Então, nós temos aí a Bolívia com produtos primários. É o contrário. Produtos primários é o azulzinho e o amarelo é o produtos industrializados, né? E aí, os produtos primários, 95% a Bolívia e só 5% de produtos industrializados. Equador, 7% de produtos industrializados apenas. O México é o que tem maior quantidade aí, que tem 84% de produtos industrializados. Como que o México tem isso tudo? Estados Unidos ajuda. Em certa forma, como? Estados Unidos pegam uma empresa deles lá, coloca no México, coloca as pessoas do México, contribui, né, gerando emprego para as pessoas no México, só que paga menos para eles porque está no México, né? Então, meio que explora ali o México. Nisso, ele tem a industrialização, pega esse produto e vende para o exterior, o lucro fica para quem? Para os Estados Unidos, a boa parte, tá? Então, você tem uma industrialização no México muito acentuada, mas não são empresas do México em si, simplesmente. Claro que existem empresas mexicanas, mas boa parte são empresas dos Estados Unidos, ok? Aí tem a Argentina com 73% de produtos primários e apenas 27% de produtos industrializados. O Brasil, 61% de produtos primários e 39% de produtos industrializados. E Nicarágua, 50%. Ok? Então, vocês vão observar, esses são países que têm industrialização. Boa parte, os outros países todos não têm parte de industrialização, tem apenas produtos primários. Ok? Então, de acordo com os gráficos, qual país apresenta maior participação de produtos industrializados nas exportações?
o México, né, gente? É só escrever aí, olhando o mapa não, olhando os gráficos, o México tem a maior parte de produtos industrializados para exportação. Aí, quais países apresentam a maior parte de suas exportações provenientes de produtos primários? Então, maior parte de produtos primários. Nós temos aí Equador, Nicarágua, Brasil e Argentina é o que está a resposta. Mas nós temos a Bolívia, que tem de produtos primários. A Bolívia, está faltando colocar aqui. O Equador, na verdade. E a Argentina, depois vem o Brasil. Né? Então, seria Bolívia, Equador, Argentina, Brasil. Eu não sei por que o livro está errado, mas é isso aí. Pelo gráfico, é nessa sequência. Bolívia, Equador, Argentina, depois Brasil. Tem maior parte de produtos primários sendo exportados. Tá? A Nicarágua seria por último. Então, indústrias de bens de produção, que são indústrias com base que transformam matéria-prima bruta em matérias-primas processadas com o objetivo principal de abastecer outros setores da indústria. São exemplos das indústrias siderúrgicas e petroquímicas, tá? E aí, indústrias de bens de consumo são indústrias que utilizam matérias-primas brutas ou transformadas pela indústria de base para a produção de bens consumíveis. Deu para entender ou não? Deu? Esses bens de produção são empresas em que vão produzir o quê? Vão pegar o ferro, manipular ele e fazer com que ele seja utilizado para poder utilizar em outra indústria que vai produzir algo com o ferro. Ou com o petróleo, algo assim. E aí, os bens de consumo, ele pega ou a matéria-prima e já vende, ou ele pega essa matéria-prima, a matéria-prima não, pega o bens de produção, transforma ele para ser vendido de uma forma que a pessoa já vai utilizar aquilo ali. Deu para entender? Os bens de consumo porque a pessoa vai consumir, já vai utilizar. E aí os bens de produção, você vai ter que fazer um manuseio aí desse material primeiro antes de ser vendido para depois a pessoa produzir algo com aquilo para ser utilizado. Passamos para 386. Parte significativa das indústrias que existem nos países latino-americanos apresenta empresas transnacionais que atuam em diversos países, mas enviam à matriz localizada em seu país de origem uma porção significativa de seus lucros. Isso é o que eu tinha explicado para vocês, dessa importância aí desses países, que é a boa parte da América Latina aí, que tem uma industrialização, mas é uma industrialização forçada, no caso, de outros países para cá. Então, são multinacionais que vieram para cá, que produzem aqui, que tem venda aqui. E eu tô falando alto demais, desculpa, gente. Que produzem aqui no Brasil, que pegam matéria-prima aqui, que pegam e utilizam a mão de obra, pagam essas pessoas? Sim. Só que o lucro que essa pessoa vai ter, por exemplo, a dona da empresa vai ter, não vai ficar aqui no Brasil. O lucro vai para o exterior, porque aqui é só uma filial. Deu para entender isso? Sim? Todo mundo? Passamos para a próxima, falamos sobre Mercosul, 387. Na 387, nós temos aí os blocos econômicos da América Latina. E aí o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, tá? O Mercosul, ele faz parte aí... Ele tem como objetivo de retirada gradual das tarifas alfandegárias e restrições não tarifárias, então fazer transporte de mercadorias e pessoas, coisas do tipo, com menos imposto e coisas do tipo, entre os países que fazem parte desse bloco econômico que é o Mercosul. Vocês sabem o que é bloco econômico? Não. São grupos de países em que os presidentes se juntam e fazem acordos que vão beneficiar esses países que fazem parte, tá? Então,
nós podemos sair do Brasil e ir para a Argentina simplesmente tendo identidade com menos de 10 anos que eu tirei minha identidade. Então, se tem muito tempo que eu tenho identidade, eu tenho que ir lá e renovar ela, fazer outra. Então, eu tenho uma identidade recente, eu posso ir para qualquer país aí da América Latina, tá tudo bem, ok? Eu não preciso de um visto para entrar nesses outros países. Isso é uma forma de contribuição, é uma forma do Mercosul. É a mesma coisa que acontece lá na Europa, um bloco econômico que tem lá muito forte, né? Que é o... Ai, gente, fugiu da cabeça. Tem o euro. É o bloco econômico da Europa. Vocês não lembram, não? Qual é o nome? Isso não é conteúdo de vocês ainda. Daqui a pouco vai sair, vai vir na cabeça. Peraí, vamos continuar com daqui primeiro. Mas o que acontece lá na Europa é o seguinte, eles ficam, se você for para a Europa, você conseguir um visto e ir para a Europa, você pode andar em todos os países que fazem parte desse bloco econômico, né? As pessoas que moram lá e nasceram lá podem trabalhar, não, eu sou da Alemanha, mas eu quero ir para Inglaterra para trabalhar. Pode ir. A pessoa pode se formar na Alemanha e ir para outro país trabalhar. Olha que máximo, né? Então, são acordos comerciais, são acordos que eles fazem. Por exemplo, você pode ter uma só moeda, que é o bloco econômico que tem lá na Europa. E ele, além de ter uma moeda, ele pode ter várias coisinhas importantes que podem fazer parte desse bloco econômico. O bloco econômico ele pode ser de uma forma mais sutil, só de transporte, sem as pessoas irem e vir, e economicamente, ou só economicamente. No caso, tem um bloco econômico nos Estados Unidos, em que os Estados Unidos, o México e que tem ali principal, né? E aí eles fazem acordo só comercial, mas não pode ter transporte de pessoas. As pessoas não podem sair do México por conta desse acordo entre esses países e ir para os Estados Unidos. Isso daí é proibido de acordo com esse bloco deles, certo? Então, cada bloco econômico vão ter suas peculiaridades, vão ter seus pontos principais ali de coisas que vão do mais simples até a coisas mais complexas, tá certo? As coisas mais só economicamente ou mais questões financeiras, questões das pessoas poderem ir e vir de um país e outro, as pessoas poderem estudar em países diferentes. Por exemplo, nós podemos ir para a Argentina para poder estudar e fazer medicina. Beleza, podemos ir para a Argentina, para o Chile, o que for. Mas na hora de voltar para cá, para o Brasil, eu posso exercer a medicina? Não. Eu preciso fazer uma prova. E essa prova é difícil pra caramba. Tem muita gente que não consegue. Tá certo? Então, lá não tem vestibular. Lá a pessoa simplesmente se matricula na faculdade e faz a faculdade. É diferente daqui. Então, para poder voltar para cá, tem que fazer, sim, uma prova. Quando faz essa prova, você tem uma chance de fazer? Tipo, nunca mais você faz uma... Só tem uma chance? Não sei. Nem ideia. Porque eu não formei em medicina. Eu conheço gente que já tentou fazer algo do tipo, mas eu não tenho ideia. Eu nunca perguntei isso. Depois eu vou ver. E às vezes eu consigo te dar essa resposta. Tentar lembrar. Tá? O nome do bloco econômico da Europa é a União Europeia. Isso daí. Muito obrigada. União Europeia. Então, a União Europeia é que tem esse bloco que ele é o mais avançado em quesito de você poder ir estudar num lugar e trabalhar em outro, entre os países ali que fazem parte. Uma só moeda, tá? E eles não, logicamente, que eles não começaram já, vamos fazer um bloco econômico que tem tudo isso. Não, eles começaram com acordos bem anteriores, acordos só de transporte de mercadorias. Aí depois desse acordo de transporte de mercadorias, tá dando certo. Vamos colocar um acordo de transporte de pessoas, as pessoas podem ir e vir em todos esses países. Vamos melhorar um pouco mais, entendeu? Ele vai subindo de nível, certo? Então, nós temos aí o principal nosso aqui da América Latina, principalmente da América do Sul,
é o Mercosul, ok? Então, nós temos aí, ó, com o objetivo da retirada gradual de tarifas alfandegárias e restrições não tarifárias, impõe as mesmas tarifas de importação, ou TEC, que é tarifa externa comum, às nações de fora do bloco, tá? Então, todo mundo, se a Argentina for vender alguma coisa para outro país, vai ser a mesma tarifa do que se o Brasil for vender para outro país. São países vizinhos que fizeram acordos aí de comerciais. Deu para poder entender um pouquinho isso daí, gente? Sim? Estudem essa parte, tá, gente? Aí ele fala de alguns outros blocos, né? Na página seguinte, 388. Então, nós temos aí latino-americanos, ALAD, que é Associação Latino-Americana de Integração, ok? Então, a organização objetiva é criada desde 1980, principal objetivo de benefício dos países latino-americanos mediante acordos comerciais. Então, eles foram feitos acordos comerciais. Objetivo ainda desenvolver no futuro um mercado comum latino-americano. Atualmente são membros Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Amapá, acredito eu, Amapá, está escrito aqui ao contrário, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, tá? Então, são vários países aí que fazem parte desse bloco e você tem aí acordos comerciais, como eu falei, você vai subindo de nível e tem objetivos futuros de ter melhores acordos e tudo mais. Tem uma estimativa futura de ter um só governo para todos esses países, né? Mas isso é um negócio assim muito para frente, tá? De ter uma só moeda para todos os nossos países também, tá certo? Comunidade do Caribe, CARICOM, que é o bloco criado aí, eu não vou ficar lendo e falando sobre cada um, mas eu preciso que vocês saibam que tem blocos diferentes além do Mercosul na América Latina, tá certo? Então, depois vocês podem dar uma olhada aí para poder estudar até mesmo para a prova. Comunidade Andina de Nações, CAN. Esse bloco também foi criado tem grupo aqui certinho falando quais são que fazem parte, e importações de países não membros, principalmente aí. Mercado Comum Centro-Americano, que é o bloco formado aí de 1960. Criação de mercado comum é construído por grupo de países da América Central, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua. Então, você tem grupos diferentes em que vão formar blocos diferentes, tá certo? Vocês vão ver que esse da América Central, o Brasil não faz parte, né? A gente, logicamente, que muitos desses blocos que o Brasil passou a fazer parte em relação a governos que tivemos que tinha essa visão de realmente ter acordos comerciais com outros países e tudo mais. Acelerar um pouquinho. As questões socioeconômicas da América Latina, então nós temos aí, existem evidentes contrastes entre os países da América Latina, tá? Então nós temos o índice de desenvolvimento humano, existem países que têm um IDH mais elevado e tem países que têm um IDH muito baixo mesmo na América Latina. Então tem uma economia pouco desenvolvida e ela é dependente de outros países, então complica aí a situação, né, dos países. Então, causa do subdesenvolvimento na América Latina, colônias de exploração. Primeiramente, você tira a riqueza que tem naquele país e leva para outro país, você está tirando o que tem, que aquele país poderia melhorar a sua condição de vida, né, melhorar a sua forma de produção e tudo mais. Isso aconteceu na América Latina como um todo. Então, foi colônia de exploração. O cenário internacional altamente dependentes de tecnologia, economicamente, tá? Os países desenvolvidos com parques industriais quase inexistentes e ampla desigualdade social.
Então, você tem uma desigualdade social muito grande, pouca industrialização, produção só de matéria-prima para exportação, que é o mais barato. Recorrência de empréstimos, aumentando assim a sua dívida externa. O que acontece? Eles pegavam empréstimos constantemente, certo? Para poder melhorar a sua qualidade de vida, ter educação, ter uma indústria, algo do tipo internamente. Só que aí você tem uma dívida externa, você tem que ficar pagando externamente um monte de juros altos e assim por diante. O Brasil tinha uma dívida externa que foi paga no governo do Lula, não sei como que está atualmente, mas o que ele fez foi tapa-buraco. Ele pagou externamente e fez um arrombo internamente em questão de dívidas internas que gerou. É como se pegasse dos cofres o que era para a gente se sustentar, pagou a dívida externa e a gente ficou aqui com arrombo, com dificuldade para se sustentar. Deu para entender aí a situação? O que acontece? Existem países que não pagam as dívidas externas. O que acontece com esses países? Eles não têm uma questão de fazer comércios internacionais, de multinacionais quererem ir para lá, porque eles não pagam as dívidas. Então, eles boicotam esses países que não pagam as dívidas, tá certo? E aí, passamos para 390. A concentração de terras também é uma importante questão social. Se eu tenho a terra mesmo, ela é produtora de valor, de bem, de produção, de matérias, de produtos e tudo mais. Se eu não tenho essa terra na mão das pessoas que trabalham ali, o que acontece? Das pessoas da população brasileira em si, você tem uma terra concentrada na mão de poucas pessoas. A riqueza do país está concentrada na mão de poucas pessoas. E é o que acontece aí na América Latina como um todo. Deu para entender, gente? Essa parte? Isso é super importante, tá, gente? Economia da Argentina e crises no século XXI. Então, a Argentina, ele é um país bem desenvolvido e ele tem entrado aí em algumas crises econômicas que vêm se arrastando desde antes. Desde 2009, os Estados Unidos teve crise econômica. O capitalismo é assim. Ele forma, a crise econômica faz parte do capitalismo e leva vários países, primeiro países principais, centrais vão ter e eles vão melhorar. Só que aí vem a efeito cascata. Logo em seguida, todos os outros países vão sofrendo com isso, né? A Argentina, até recentemente, o que eu tinha ouvido falar, que estava bem catastrófica a situação lá. Não sei como está hoje em dia com esse coronavírus aqui atacado no Brasil. Acho que a gente está numa situação tanto quanto tensa também, ou até, sei lá, não sei se mais, mas está complicado, né? Aí na Antártida, eu quero que vocês observem, tem uma questão sobre isso, que é na página 394. Na página 394, a questão 3. Observe o mapa da página 392. Quais são os países que possuem bases científicas instaladas na Antártida? Então, eu quero que vocês escrevam aí a resposta, tá? Eu vou ditar, vocês vão escrevendo. Então, é Argentina, Brasil, Chile, que possui base na Antártida, que é lá no Polo Sul. Argentina, Brasil, Chile, China, Estados Unidos. Argentina, Brasil, Chile, China, Estados Unidos, Polônia, Reino Unido, Rússia, Ucrânia, Uruguai e Coreia do Sul.
certo? Olha só, eu vou falar novamente, eu quero que vocês prestem atenção em quais países que fazem parte da América do Sul, que tem colônia não, que fazem parte, tem bases científicas na Antártida, tá? Então, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. São esses 4 países. Prestem muita atenção, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai. São só esses países que têm base científica na Antártida, tá? Os outros países são não são da América do Sul, tá? Então, Coreia do Sul não é daqui, China, Estados Unidos, Polônia, Reino Unido e Rússia, Ucrânia também não são daqui, tá certo? Então, esses 4 países fazem parte da América do Sul. E eles fazem parte, o quê? Tem bases não é exploração, são bases científicas. Nesse país aí, ó, nesse país não, na Antártida, ela não é de nenhum país. Foi feito um acordo entre os países em que ela serve como base de estudo, a Antártida. Então, essas bases, por exemplo, estudos que falam a respeito do clima no mundo e utiliza através do tamanho, das cores do gelo, coisas do tipo, tá? Isso daí é o quê? Relacionado a essas pesquisas feitas por cientistas que vão para a Antártida. Lá é proibido fazer extração de matéria-prima. Lá tem ouro, lá tem pedras preciosas, lá também tem muito petróleo, tem gás natural, que vários países querem ir tomar conta e fazer parte, tipo, pegar essas riquezas para si. Mas foi feito um acordo para poder manter esse lugar intacto o máximo possível, tá? Para poder ter bases científicas diferentes, diversos países diferentes, que podem estudar ali os animais, podem estudar a questão do aquecimento global, podem estudar e descobrir inovações e coisas ali diferentes na Antártida. Deu para entender isso, gente? Vocês sabiam que o Polo Sul era dessa forma? Não? Pois é. É muito legal, né, isso? E aí, existem animais que só existem lá, tá? Que não existem em nenhuma outra parte do mundo. E elas só têm ali nessa região. Eu volto sempre no 9º ano falando um pouco mais sobre a Antártida com vocês, tá bom? No livro de vocês traz aqui agora. Mas nunca dá tempo no 8º ano de pegar e falar tudo sobre a Antártida. E eu gosto de comparar a Antártida com o Polo Norte. E nós estudamos o Polo Norte ano que vem. Então, eu junto as duas coisas e explico cada um, tá? Com resumos e tudo mais, e não o que tem no livro. Mas lá, ele chega em torno aí... o ano inteiro é muito, muito frio. O lugar mais frio do planeta é no Polo Sul, tá, gente? Então, chega a menos 80, já chegou a menos 82 graus lá no Polo Sul. É um continente em que ele aumenta de tamanho até 3 vezes. Que ele congela tudo que está em volta, assim, ó, e aumenta até 3 vezes. Ele fica maior que o Brasil. Tipo, ele já é grande pra caramba, ele fica 3 vezes maior que o Brasil. Por conta do quê? Por conta das calotas polares, dos gelos que formam ali, dos islandes. Tá? Islandes, maior reserva de água doce do planeta, está no Polo Sul. Tá bom? Deixa eu ver. A fauna do continente é composta de uma grande quantidade de aves, né? E gaivotas, tem diferentes espécies de pinguins. E esses pinguins, uma coisa interessante é que em período de muito, muito, muito frio, eles saem dessa região e vão para o sul da Argentina, próximo ali da Argentina, e sul do Brasil também. Então é possível ver pinguins nas praias brasileiras por conta do frio intenso que tem lá. Eles migram, né? Vão para